Olá, tudo bem a todos? Hoje nós vamos falar sobre uma dúvida sincera, uma dúvida de um amigo espírita que me indagou, falando: a Bíblia dá respaldo à doutrina espírita, à doutrina kardecista? Antes de nós falarmos sobre esse texto, vai lá, compartilhe, dê o seu like. Eu tenho certeza que o seu comentário irá ajudar muito o canal a chegar a mais vidas, a chegar até os 4 cantos do mundo. Espero que você entenda isso e ajude o canal, compartilhe esse vídeo. Amém? Então essa dúvida sincera de um amigo espírita era falando se realmente a Bíblia ela tem respaldo para a doutrina espírita sobre a reencarnação e sobre falar com os mortos. Então, quais os textos que eles usam para falar sobre isso? O primeiro é Mateus 17, de 10 a 13. Vamos ler o texto para nós entendermos um pouco? O texto fala assim: mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos, essa aqui é a questão que eles pegam para dizer que João Batista era Elias. Fala assim, então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então aqui eles declaram que João Batista era a reencarnação de Elias. Mas é exatamente isso que o texto quer dizer? Uma das coisas que nós temos que entender na coerência da exegese bíblica é o seguinte: eu não posso pegar apenas um versículo, apenas um capítulo para dizer e formular uma doutrina. Eu tenho que pegar o que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse diz sobre o assunto, para aí sim eu poder formular uma doutrina e dizer que essa doutrina é bíblica. Eu não posso pegar apenas um versículo e dizer que João Batista era a reencarnação de Elias, está vendo? Não. Uma coisa interessante que nós temos que fazer na exegese bíblica é o seguinte: todo texto sem contexto é pretexto para heresia. Então nós temos que analisar toda a Bíblia, o que ela diz sobre esse assunto. E Lucas vai clarear a nossa visão sobre isso. Está lá em Lucas 1,17, ele fala assim: e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. No espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter a desobediência à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. Lá Elias, no Antigo Testamento, qual era o seu papel? Era trazer o povo de Israel ao arrependimento, preparar o coração do povo para que Deus pudesse habitar com eles. A mesma coisa que João Batista agora está fazendo. João Batista no Jordão falava: arrependei-vos dos seus pecados. Então, ou seja, o que é esse espírito? O que é dizer que João Batista era Elias? Quando Cristo fala que João Batista era Elias, porque aqui no versículo 1,17 de Lucas, ele deixa muito claro que João Batista ele veio no espírito e poder de Elias. E quando nós vamos ver no nosso próprio dicionário, o que significa espírito não é apenas aquela parte material, mas é também o nosso ânimo, a nossa índole, a nossa finura, a nossa graça. Você já deve ter dito assim: nossa, aquela pessoa ela tem um espírito tão doce, não é? Isso está querendo falar sobre a sua alma? Não, está querendo falar que ela é uma pessoa amável. Ou mesmo ao contrário: nossa, aquele rapaz tem um espírito tão nervoso. Isso está querendo dizer da sua parte material? Não, está querendo dizer simplesmente que o seu caráter é de uma pessoa agitada, de uma pessoa que às vezes caça muita briga. É isso que quer dizer. E aqui quando fala que João Batista era o Elias que tinha que vir, é exatamente isso, que João Batista tinha o espírito de Elias. O espírito de quê? De ousadia, de levar o povo ao arrependimento. Mas como que você sabe disso, Ivan? Nós analisamos também por toda a Bíblia. É assim que faz a exegese bíblica. Eu não posso pegar apenas um texto, mas tem que pegar toda a Bíblia. Lá em Números 14, 24 vai contar sobre a história de Caleb. Moisés pega alguns espias e manda para ver a terra de Canaã. E Caleb volta e fala algo positivo para Moisés. Vamos ver aqui, Números 14, 24. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Percebe? Visto que nele houve outro espírito. Peraí, nós temos 2 espíritos? Não, nós temos apenas um imaterial, que é a nossa alma, aquele espírito que habita dentro de nós. Mas também aqui Moisés está falando que houve outro espírito. Qual que era esse espírito? O espírito que? De ousadia. Porque os outros espias estavam com medo, mas Caleb tinha um espírito de ousadia falando: não, vamos conquistar aquela terra.
Outro texto interessante é 2 Reis 2, de 9 a 12, que é exatamente sobre Elias e Eliseu. Não é de Elias que nós estamos falando? Lá fala assim, havendo eles passado Elias, disse Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Peraí, como é que Elias está pedindo porção dobrada? Eliseu está pedindo porção dobrada do espírito de Elias. Elias nem havia morrido. Como é que eu vou ter 2 vezes o espírito de uma pessoa dentro de mim? Isso é impossível. Então aqui Eliseu estava pedindo o espírito de Elias, o espírito de ousadia, o espírito de intrepidez. É isso que quer dizer o texto. E João Batista tinha esse mesmo espírito que Elias tinha, o espírito de intrepidez para levar e chamar o povo ao arrependimento. Não tem nada a ver sobre reencarnação. E o que o povo judeu entendia sobre isso? O que o povo judeu? Nós não estamos falando de Jesus, nós não estamos falando aqui do povo do povo judeu do tempo bíblico. Então, o que o povo judeu eles entendiam sobre isso? Eles não achavam que João Batista era o Elias reencarnado. Eles acreditavam que João Batista poderia ser o Elias ressuscitado. Quer ver um texto que fala sobre isso? Nós temos que passar por toda a Bíblia para entender exatamente o que é essa doutrina. Eu não posso pegar apenas um capítulo ou um versículo. Lá em Lucas 9, de 7 a 8, fala assim, ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, olha o que o povo de Deus dizia, João ressuscitou dentre os mortos. Aqui em momento algum fala que João era a reencarnação de Elias. Consegue entender? Outro texto importante que nós temos que entender que Elias não morreu. Elias ele foi transladado, Elias foi levado por uma carruagem. Isso lá em 2 Reis 2:11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Quem foi separado aqui? Elias e Eliseu. E Elias foi levado por essa carruagem de fogo. Está lá em 2 Reis 2:11. Então Elias não morreu. Se ele não morreu, ele nem poderia então reencarnar. Tá vendo como é que a doutrina espírita ela não tem base? Ela é totalmente fora de contexto? Então você não pode dizer que uma pessoa encarnou se ela nem morreu. E a Bíblia de Deus nos ensina que Elias não morreu. O que o próprio João dizia sobre o assunto? Isso que nós estamos declarando aqui e perguntando, o próprio povo judeu perguntou para João. Olha o que você lê, está lá em João 1:21. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Que é uma pergunta mais reta que essa. E João responde para ele. Ele disse, não sou. Então o próprio João falou que ele não era o Elias. Então se o próprio João falou, quem sou eu para falar que ele é? Tá vendo como é que a doutrina espírita ela não tem base bíblica, não é coerente, não tem respaldo bíblico? Outra coisa interessante que os espíritas diz o texto de Mateus 17:3, quando ali Cristo sobe ao monte e ali é transfigurado. E ali Jesus Cristo conversa com Moisés e Elias. E eles pegam esse texto para querer dizer que os mortos falam com os vivos. Isso não tem base nenhuma. Depois eu vou fazer um vídeo explicando apenas esse ponto. Mas o ponto que eu quero falar aqui é o seguinte. É interessante que quando nós vemos ali, quando Cristo ele foi transfigurado, nós vemos que quem apareceu para Jesus foi Moisés e Elias. Olha que interessante. No livro dos Espíritos, na página 97 da edição 132, que é a que eu possuo, no livro dos Espíritos, que é um dos livros principais de Allan Kardec, na página 97 da edição 132, Kardec diz assim, olha para você ver o que Kardec diz. Ela, a alma, tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera do seu planeta, e que representa a aparência de sua última reencarnação, seu perispírito. O que Kardec está querendo dizer aqui? Que a alma da pessoa, ela toma a forma de sua última reencarnação. Sendo assim, se João Batista realmente fosse a reencarnação de Elias, quando lá no Monte da Transfiguração apareceu Moisés
e Elias, não poderia ter aparecido a forma de Elias, teria que ter aparecido a forma de João Batista. E os discípulos, Pedro, Tiago e João, deixam muito claro que quem apareceu para Cristo foi Moisés e foi Elias. Então, ou seja, quem teria, pela doutrina kardecista, quem teria que ter aparecido era Moisés e João. Mas não foi João que eles viram, foi Elias. Então, pela sua própria doutrina kardecista, seria impossível João ser a reencarnação de Elias. Consegue compreender? Mas o que eu quero deixar claro para vocês, lá em Hebreus 9:27, este é o ensino bíblico. Lá em Hebreus 9:27 fala assim, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ou seja, a nós é permitido viver apenas uma só vez. Não existe reencarnação. Depois da sua morte, a única coisa que virá sobre ti é o juízo e como você tem vivido. Eu peço a Deus que a verdade do Espírito Santo te encha, que o Espírito Santo fale ao seu coração e te mostre a verdade que é Cristo Jesus. Eu abençoo a todos. Até a próxima.